Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Matemática do Ensino Médio com foco no Enem e em concursos públicos. Nesse vídeo, eu vou resolver com vocês aqui algumas questões sobre funções. Então, nós vamos resolver aqui, olha, questões sobre domínio de função, até a letra F. Depois, nós vamos resolver, então, olha, função composta, uma questãozinha de função composta. Na número 3, nós vamos resolver uma questão de função inversa. E, por último, nós vamos resolver aqui uma questão sobre determinação de uma função de primeiro grau a partir, então, de algumas informações. Vamos lá? Eu sou a professora Braulia Perazio e te convido a se inscrever no meu canal agora. Basta clicar na mãozinha aí ao lado, em seguida clicar em inscrever-se e tá prontinho. Deixe também o seu joinha para que mais pessoas visualizem esse vídeo. Primeira questão, nós temos a seguinte situação, então. Pediu para determinar o domínio das funções. Então, olha, você deve lembrar lá em funções o quê? Que nós temos aqui, olha, esse conjunto, né? Quando nós definimos funções a partir de conjuntos, nós dizemos, então, que nós tínhamos aqui um conjunto A, ok? E nós tínhamos também um conjunto B. Esse conjunto A, nós temos aqui, então, alguns valores, né? Vou colocar uns pontinhos aqui. Ele é chamado de domínio da função. E esse conjunto B aqui, olha só, ele é chamado, então, de contradomínio da função. Ok? Lembraram disso daí? E esse outro subconjunto, que é onde os valores aqui, olha, de x chegam aí nas setinhas, esse subconjunto, ele é chamado, então, de imagem, e ele representa, então, a imagem da função. E esse daqui, então, vou escrever aqui só para te lembrar, ele é o contradomínio da função. Contradomínio, então, da função. Lembrado disso? Pois bem, quando tem, então, uma função determinada, então, olha só, por uma, vamos dizer assim, entre aspas, né? Bem entre aspas, uma fórmula, o que acontece? Sai do meu conjunto aqui, olha, os valores de x e chegam aqui no outro conjunto, né? Os valores de y. E daí, para determinar isso daqui, nós temos o que nós chamamos, então, de função, que é representada, então, por f de x. Só que nós devemos lembrar que esse x, ele não pode assumir qualquer valor real, dependendo da situação. Como no primeiro caso aqui, então, a letra A. Qual que é o problema? X menos 6, isso aqui é um número, ó, x menos 6. O x menos 6 pode ser qualquer número real? Não, não pode. Porque, olha, não existe divisão por zero. E nesse caso aqui, olha, eu posso afirmar que esse número, o x menos 6, ele tem que ser um número diferente de zero. E aí nós vamos dizer o seguinte, dessa forma, resolvendo aí na equação, nós temos então que x ele é diferente de 6, está negativo no primeiro membro, passou para o segundo membro, então positivo. Então, nós escrevemos isso para x. E daí nós podemos escrever da seguinte forma, olha, a partir de um conjunto, tá? Domínio, então esse aqui é meu D, né? D de domínio, é igual a x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x, né? Estou dizendo que ele pode assumir qualquer valor real, porém diferente de 6. Por quê? Se você colocar 6 aqui, ó, 6 menos 6, 0, e ficaria isso daqui, 1 sobre 0. E isso, na matemática, nós sabemos que isso não existe, ok? Vamos para o próximo, então. F de x igual a x sobre x ao quadrado menos 9. Eu tenho um x no numerador e tenho x no denominador. O x no numerador, eu não vou envolver com ele, eu não vou mexer com ele. Por quê? Porque esse x aqui em cima, ele pode ser 0,
ele pode ser um número positivo, ele pode ser um número negativo, ele pode ser qualquer valor real. Porém, esse que está no denominador, que é o x ao quadrado menos 9, né? Esse número tem que ser diferente de zero. E aí, para responder para x, eu montei essa inequação. Eu escrevi, ó, esse número tem que ser diferente de zero. E daí vai ficar assim, olha, x ao quadrado é diferente de 9. E aí nós escrevemos que x é diferente, né? De mais ou menos raiz quadrada de 9. Ou seja, x é diferente de mais ou menos 3. Professora, como que você fez essa passagem daqui? Gente, isso daqui, olha, como que eu tiro, né, esse ao quadrado daqui? É extraindo raiz quadrada de ambos os membros. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 9, né, é igual a 3. Lembrando, né, você poderia pensar assim também. Qual o número que eu elevo ao quadrado que é igual a 9, gente? É o 3 e o menos 3, porque menos 3 ao quadrado é igual a 9. E 3 ao quadrado também é igual a 9. E como que nós vamos escrever o domínio, então? Domínio é x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é diferente de menos 3 e x também é diferente de 3. Prontinho. E de fato, se você colocar aqui, olha, 3 ao quadrado, 9, ficaria 9 menos 9, ficaria 0. E aqui também, gente, olha, se fosse menos 3 ao quadrado, né? Menos 3, assim, ó, elevado ao quadrado, é igual a 9. E daí ficaria também 9 menos 9, que é igual a 0. Ok? Continuando, próximo. O que tem aqui? Uma raiz quadrada. E o que nós sabemos lá sobre raiz quadrada? Bom, nós sabemos que só existem raízes, né, quadradas de números o quê? Positivos. Existe raiz quadrada, por exemplo, de menos 4? Não, não existe. Então, dessa forma, nós vamos dizer o seguinte, ó, esse número que está aí dentro da raiz, que é o 5 menos x, ele tem que ser um número positivo. Mas ele também pode ser zero, porque a raiz quadrada de zero existe e é zero. Verdade. E como que eu escrevo na matemática que o número tem que ser positivo? Bom, eu digo que ele tem que ser um número maior do que zero. Como aqui pode ser também zero, né? Eu vou colocar então aqui, olha, que pode ser maior ou igual a zero. Então, esse tracinho aqui debaixo do sinal de maior, ele representa maior ou igual a zero. E aí eu tenho que resolver essa inequação. Resolvendo, vai ficar assim, olha, menos x é maior ou igual a menos 5. E aí eu multiplico por menos 1 e eu tenho então que x, o sinal inverte, tá maior, ele fica o quê? Menor ou igual a 5. Tem dúvidas em resolver a inequação? Assista aqui um vídeo que tem no meu canal explicando passo a passo sobre inequações. Tá lá na playlist sobre matemática básica. Continuando, agora eu tenho que escrever então o domínio. Então eu escrevo da seguinte forma: domínio é igual a x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é qualquer número menor ou igual a 5. Prontinho. E de fato, olha só, se você colocar aqui um número, né, maior do que 5, né, por exemplo, 6, se você substituir aqui o x por 6, acompanhe comigo, ficaria o quê, ó? 5 menos 6 menos 1, e a raiz quadrada de menos 1 não existe. Porém, se você colocar aqui o 5, vai ficar o quê? 5 menos 5, 0. E a raiz quadrada de 0 é 0. Ok. Se você pegar um outro número aqui, ó, menor que 5, gente, pode pegar um número menor que 5, né? Porque x só pode assumir valores menores ou iguais a 5. Vamos pegar o número 4, por exemplo. Ficaria 5 menos 4, 1. E assim por diante. Você pode ficar aí brincando aí, né? De substituir qualquer número, então, menor ou igual a 5
para você verificar que esse domínio que você escreveu aí, ele está correto. Qual que é a diferença da letra D, professora, para a letra C? Aqui também eu tenho um radical, ok? Aqui também eu tenho um radical. E nesse caso aqui, lembrando que os vídeos da professora Braulia não tem edição, nesse caso aqui, gente, não é mais 9 não, tá? Aqui, ó, deixa eu corrigir, é menos 9, tá? Estou corrigindo o enunciado, então, antes de começar a resolver. Aqui, então, é menos x, ok? Agora, vamos lá, então, continuar a resolução. Então, olha só, aqui está no denominador, certinho? E aí, olha, raiz quadrada, você vai pensar, pode ser qualquer número positivo, ok? Então, você vai escrever que este número, o 9 menos x, né? Ele é, então, maior do que zero, ok? Não teria problema, tá, gente? Fazer com ele negativo, não. Só o x aqui positivo, não, tá? Não teria problema nenhum. Eu que quis mudar aqui para negativo, mas não tem problema nenhum, né? Porque o enunciado estava negativo, não tem problema nenhum de ser positivo, tá? Resolveria a inequação do mesmo jeito. Bom, então aqui vai ficar o seguinte, olha. Resolvendo a inequação, menos x é menor que menos 9. E daí eu vou multiplicar por menos 1, e aí eu vou ter que x é menor que 9. Lembrando que o sinal inverte quando eu multiplico, então, por menos 1. E a pergunta do meu aluno é justamente a seguinte: professora, eu posso colocar menor ou igual? Não? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque agora a raiz, olha só, não sei se você observou isso, o radical, né, a raiz agora, ela está no denominador. E o que nós sabemos do denominador, gente? Que no denominador aqui, olha, ele deve ser, então, né, o número deve ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, por isso, o sinal é simplesmente maior. Então, maior porque está dentro da raiz e não pode ser igual a zero porque está no denominador. E aí eu vou escrever, então, o domínio dessa função. E vai ficar assim, olha que bacana. Domínio é igual a x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor que 9. Ok? Se você está gostando desse vídeo, eu te convido a deixar aqui, então, o seu joinha para que mais pessoas visualizem esse vídeo. Se inscreva no canal para que eu possa continuar, então, colocando aí mais vídeos para vocês. Próxima questão. Olha que bacana essa daqui, gente. Essa daqui eu tenho, olha, uma equação de segundo grau no denominador. Ok? E daí, o que eu devo dizer, então, aqui, olha, que esse número que está no denominador aqui, ó, não tem raiz, então eu não preciso me preocupar com o menor ou maior aqui, né? Na verdade, é o maior, né? Quando tem raiz, sempre falo que é maior do que zero. Então, eu não preciso me preocupar com o sinalzinho de maior, porque agora eu vou simplesmente dizer que o x ao quadrado, que é esse número que está no denominador, ele deve ser um número diferente de zero. E aí eu vou resolver essa inequação. Para resolver essa inequação, eu vou fazer da seguinte forma, gente, eu vou reescrevê-la, tá? Como se fosse uma equação. E eu vou resolver aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Tranquilo? E daí eu tenho que delta é igual a 4 ao quadrado, 16, menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 5, 20. E então, nós temos que delta é igual a 36. Em equação de segundo grau, nós lembramos o quê? Se o delta é maior que zero, significa o quê? Que eu vou ter duas raízes distintas, ou seja, eu vou ter x' diferente de x duas linhas. Então, vou chamar isso aqui, olha, de primeiro, e vou continuar resolvendo a minha equação de segundo grau aqui, olha, vou chamar de segundo passo.
E daí eu vou ter que x é igual a menos b, já vou substituindo, olha lá, o b é igual a 4, né? Vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nesse caso delta é 36, e dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho que x é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6, e dividido, então, aqui por 2. Daqui, olha, nós vamos ter a seguinte resposta. Olha, x' é igual a menos 4. Vou escrever isso. Menos 4 menos 6 sobre 2, né? Ou x duas linhas, gente, vai ser o quê? X duas linhas vai ser, então, igual a menos 4 mais 6 dividido por 2. E continuando aqui, então, a nossa resolução, vai ficar assim, acompanhe só comigo, olha. Vai ficar que x' é igual a menos 4 com menos 6, menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. E aqui, ou, né, x duas linhas é igual a menos 4 com mais 6, 2. 2 dividido por 2, 1. Ok. Acabou? Não. Você deve lembrar, ó, que o sinalzinho aqui, ó, da nossa inequação é o quê? É diferente, né? E aí, por isso, o nosso domínio, nós vamos escrever aqui, olha, x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é diferente de menos 5 e x é diferente de 1. Ok? Então, aqui, ó, o igual foi simplesmente a solução da equação aqui, ó. Agora, o domínio, você tem que lembrar que o sinalzinho aqui, olha, é diferente. Então, x é diferente de menos 5 e diferente de 1. E, de fato, substitui aqui, ó, 1. Vai ficar o quê? Vamos fazer rapidinho aqui a substituição. Vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado mais 4 menos 5, que vai dar quanto? Olha lá, 1 mais 4, 5 menos 5, 0. Não pode, de forma alguma. Por isso, x é diferente de 1. E o menos 5, como que ficaria? Ficaria, ó, menos 5 ao quadrado, mais 4 vezes menos 5 e menos 5. Ficaria 25 menos 20 e menos 5, olha lá. E vai dar o quê? 25 menos 25. E aí, então, daria 0 e não pode ser igual a 0 no denominador. E por isso, nós colocamos lá diferente de menos 5. Certinho? Eu estou explicando aqui passo a passo para você que tem dúvidas ainda sobre domínio da função. Vamos para o próximo? O próximo, olha só que legal, ele é bem diferente dos demais. Eu vou vir aqui, olha, e vou colocar aqui uma divisória para ficar aqui, olha, uma divisão aqui para ficar organizado, então, o nosso quadro. E aí, olha, eu vou chamar, então, de primeiro passo aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho duas situações aqui nessa função. Eu tenho uma raiz quadrada aqui e uma raiz quadrada no denominador. Quando eu tenho uma raiz quadrada no numerador, eu tenho que lembrar o quê? Que neste caso, eu tenho que aquela raiz aqui, ó, pode ser qualquer número o quê? Maior ou igual a 0. Ou seja, x menos 1, deixa eu pegar a canetinha de outra cor para resolução. Então, vou escrever, olha, x menos 1 tem que ser um número maior ou igual a 0. Tranquilo? Já na nossa segunda situação, o que temos? Nós temos uma raiz quadrada no denominador. E essa raiz quadrada, ela deve ser um número que maior que 0 simplesmente. Porque 0 no denominador não serve. Resolvendo, então, as duas situações, gente. Então, tenho duas inequações. Vai ficar assim, olha, x é maior ou igual a 1. Ok. E aqui vai ficar o quê? X é maior que menos 3. Só que eu não posso dar a resposta dessa forma. Eu tenho que procurar uma única resposta
para essas duas situações, para as duas inequações. E é aí que nós fazemos o que mesmo? Nós fazemos, então, a interseção. Vocês estudaram interseção, não estudaram? Lá em intervalos? Então, vamos colocar aqui, ó, a primeira situação, a segunda situação, e já vou colocar, então, aqui um intervalo aqui, né, para a nossa solução. Acompanhe só aqui, então, comigo. Então, vou escrever assim, olha, primeiro, interseção com o segundo. Então, na primeira situação, nós temos x maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1, bolinha no intervalo fechado, e nós representamos com a bolinha fechada. Maior que menos 3, simplesmente maior, bolinha aberta, menos 3, maior, então, nós representamos aqui, ok? E fazendo, então, a interseção, eu gosto de vir aqui, ó, para visualizar melhor a interseção, ó, e dividir em subintervalos. E onde que acontece, gente, a interseção? Acontece justamente aqui, ó. O que tem nos dois simultaneamente? Tem a partir de 1, inclusive o 1. Então, dessa forma, nós vamos representar aqui, o domínio é igual a x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 1 e tá prontinho. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício, então. Próximo exercício. Função composta. Então, nós temos aqui, então, olha só, um exercício tranquilo também sobre função composta e é uma substituição muito fácil de fazer. Porque, olha, foi dada uma função f de x igual a 3x menos 2 e uma função g de x igual a 4x mais 1. Calcule f de g de x. Olha só, ao invés de substituir um número agora aqui em x, eu vou substituir uma função. Então, eu fui lá na minha função aqui, ó, f de x, né? Porque aqui começou com f, ó, f de quê? De x, né? Só que f de g de x. E no lugar de x, eu vou trocar, olha, esse x por g de x. Certinho? Como assim, professora? Vamos lá, vem junto comigo aqui, olha. Vou copiar, então, aqui, ó, 3 vezes. No lugar de x, eu vou trocar por g de x, que é 4x mais 1. Vamos lá, então? Então, nós vamos escrever, olha, 3 que multiplica 4x mais 1 e menos 2. E multiplicando, então vai ficar assim, olha, f de g de x é igual a 3 vezes 4x, 12x, mais vezes mais é mais. 3 vezes 1, 3 menos 2. E aí nós temos o quê? 12x mais 1. E tá pronto. Então, a minha função composta, né? f de g de x é igual a 12x mais 1 e está prontinho. Vamos agora, então, calcular g de f de x. Olha, eu vou na minha função g, né? Já que g é o que aparece primeiro aqui, olha. E no lugar de x, eu vou trocar por quanto? Por f de x. Então, vamos lá, olha. Onde tem x, eu vou escrever, então, f, ó, desculpa aqui, né? f de x. f de x. Vamos lá, então? Vai ficar assim, olha, 4 vezes. Onde tem x, eu vou substituir por 3x menos 2, que é justamente f de x. E mais, aqui, ó, continuo copiando aqui, olha, e mais o 1 que já estava ali. E dessa forma, g de f de x é igual a, multiplicando 4 vezes 3x, 12x, mais vezes menos é menos 4 vezes 2, 8, e mais 1. Então, nós temos que g de f de x é igual a 12x menos 7 e está prontinho. Letra C. Na letra C, já pediu para calcular, olha, f de g de 1. Tranquilo também. Olha só o que você vai fazer.
você vai pegar a sua função, olha, f de g de x. Então, vamos buscá-la lá, olha. Aqui, olha, f de g de x. Nós acabamos de calcular, cadê? F de g de x está aqui, ó. Essa função aqui, olha. Ela é igual a quanto? 12x mais 1. O que nós vamos fazer, gente? Olha, eu simplesmente vou trocar o x aqui, olha. Aqui a setinha aqui, ó. Vou trocar por 1. Ou seja, 12 vezes 1 mais 1. Então, f de g de 1 é igual a 13. E está prontinho. Tranquilo? E tem mais um exercício aqui legal, que é sobre função inversa. Então, gente, eu estou resolvendo questões e não explicando o conteúdo. Sugiro que você pegue, então, o seu material didático, estude o conteúdo e aí, depois, vem aqui resolver essas questões comigo. Diz o seguinte, que seja f uma função que sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais. O que é isso aqui, professora? Bom, significa que aqui é o domínio da função, é o conjunto dos números reais, e o contradomínio da função também é o conjunto dos números reais. Tranquilo? Então, é o domínio e o contradomínio. Então, uma função que sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais. É importante saber ler matemática. E aí diz que é uma função, então, bijetiva. O que é uma função bijetiva? É uma função que ela é injetiva e, ao mesmo tempo, sobrejetiva. Ok? Gente, bijetora ou objetiva é a mesma coisa, tá bom? Tal que f de x é igual a 3x menos 5. Pediu para determinar f elevado a menos 1 de x. O que é f a menos 1? É a representação, então, de uma função inversa. E aí, para inverter uma função, primeira coisa, gente, primeiro passo, então, que nós fazemos é o seguinte. Eu vou reescrever essa função, só que ao invés de escrever x, eu vou escrever y. Lembrando que escrever f de x e y é sempre a mesma coisa. Pronto, inverteu? Tá pronto, professora? Não. Agora nós vamos para o segundo passo. Nós vamos inverter. Onde está escrito y, eu vou trocar, eu vou escrever x. Ok? Então, onde tem y, eu vou chamar de x. E onde tem x, nós vamos inverter, como eu disse, né? Afinal, é função inversa. Eu vou chamar, então, de y. E tá pronto, professora? Ainda não. Por quê? Porque, olha, quando eu tenho uma função, qual que é a representação dela? Geralmente, ela fica assim, f de x igual a alguma coisa, ou g de x igual a alguma coisa, ou y igual a alguma coisa. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos isolar y no primeiro membro. Então, vamos trazer y para o primeiro membro e levar o x para o segundo membro. Tranquilo? Inverti aí os sinais, né? E aí eu vou multiplicar por menos 1, e daí vai ficar que 3y é igual a 5 mais x. Ou seja, y é igual a 5 mais x sobre 3, que é justamente, então, a minha função inversa. E aí eu vou representá-la assim, olha, ou, né, f a menos 1 de x, que é a função inversa da função f de x, é igual a 5 mais x sobre 3, e tá prontinho. Ok? Tranquilo? E para finalizar aqui, então, o nosso vídeo, vamos para a última questão. Na última questão, pediu para determinar a função, na verdade, né, pediu para determinar aqui os valores de A e B, sabendo-se o seguinte, olha, eu tenho f, uma função de R em R, né, domínio e o contradomínio, definida por f de x igual a x mais b. Que bonitinha, gente. Essa função aqui, olha, f de x igual a ax mais b, é uma função, então, de primeiro grau.
né? Já que o expoente aqui de x é 1, tranquilo? Sabendo que f de 1 é igual a 4, ó, informações valiosas, e f de menos 2 é igual a 10, determine os valores de a e b. Ok. Então, vamos substituir as informações que nós temos aqui. Primeira informação que nós temos é que f de 1 é igual a 4. E aí eu vou substituir aqui, ó. Acompanhe só comigo essa substituição, gente. Então, ó, f de 1 é fazer o quê? A, no lugar de x, vou trocar por 1 e mais b. Tranquilo? Então, troquei o x por 1. E aí já falou que f de 1 é igual a 4, ou seja, aqui, olha, acompanhe só, f de 1, então, é igual a 4. Eu tenho que 4 é igual a mais b, que é o mesmo que escrever, né, gente? A mais b é igual a 4. Não dá para fazer nada aqui. E aí eu paro aqui por enquanto. E aí eu vou buscar a minha segunda informação. Segunda informação, que f de menos 2 é igual a 10. Ok. Então, f de menos 2 é igual a 10. Acompanhe só aqui comigo. Nós vamos, então, substituir aqui também. Então, eu vou pegar, olha, o que é fazer f de menos 2? Ah, é ir lá no lugar do x e trocar por 2. Muito bem. Por menos 2. Muito bem. É a vezes menos 2 mais b. Mas já foi dado aqui, olha, que f de menos 2 é igual a 10. Então, eu vou substituir aqui, olha, isso aqui é 10, que é igual a menos 2 vezes a, menos 2a mais b. E dessa forma, eu tenho que menos 2a mais b é igual a 10. Tranquilo? Pediu para determinar o valor de a e b. E olha só que bacana, eu já consigo visualizar aqui, olha, um sisteminha. Você também conseguiu visualizar? Então, vamos lá. Vou chamar, então, aqui de terceiro passo. No terceiro passo, eu tenho, então, olha, a mais b igual a 4. E tenho que menos 2a mais b é igual a 10. E aí, para resolver isso daqui, olha, eu vou usar, então, o método da adição. Que é fazer o quê? É eliminar o a ou o b. Como? Não é mágica, é matemática. Vou multiplicar a primeira equação por menos 1. E aí eu tenho um sisteminha equivalente, que vai ficar o quê? Ó? A vezes menos 1, menos a. B vezes menos 1, menos b, que é igual, então, a menos 4. E vou copiar a segunda equação. Somando, né, o método da adição que eu estou usando aqui para resolver o sisteminha, mas você poderia usar o outro método, como o da substituição. Tem dúvida em resolver sisteminha? Aqui no meu canal tem um vídeo somente sobre sisteminhas, então, com inclusive probleminhas. E daqui vai ficar assim, olha, menos 2a com menos a vai ficar o quê, gente? Menos 3a. B menos b é 0. E aqui vai ficar 10 menos 4, 6. Já multiplicando por menos 1. Opa, pera lá. Lembrando que os vídeos da professora Braga não têm edição. Vai ficar assim, olha, 3a é igual a menos 6. A é igual a menos 6 dividido por 3. Ou seja, A é igual a menos 6 dividido por 3. Vai ficar menos 2. Muito bem. Então, já tem então o valor de A, que é menos 2. E aí, depois eu posso pegar qualquer uma das equações aí, né, para determinar o valor de B. Vou pegar aqui, olha, a primeira equação lá, olha, A mais B é igual a 4. Peguei essa daqui. Já tem o valor de A é menos 2. Então, dessa forma, eu tenho que B é igual a 4 mais 2, tranquilo? E daí eu tenho que B é igual a 6. E está prontinho? Ainda não. Ali pediu só para determinar o valor de A e B.
mas eu vou aproveitar aqui, olha, e vou escrever, então, a minha função. E aí, eu vou finalizar assim, olha, dessa forma, f de x, né, é igual a, não é ax mais b? Então, vai ficar menos 2x mais 6, ok? Então, menos 2x mais 6 e tá prontinho aí o exercício. E se você gostou desse vídeo, deixa aí então o seu joinha para que a professora Braulia continue publicando mais vídeos então aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí.